A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês nessa manhã de segunda-feira, começando a semana, começando nossos 5 minutos de oração e devocional, andando com Deus. É muito importante nós aprendermos, porque na época do início da igreja, que foi muito difícil, não é fácil para ninguém o início, o início da igreja de Jesus também foi difícil. Por quê? Porque havia muitos protestos, havia muitos religiosos da época que tentavam impedir, achando que eles iam perder a posição deles, e aí eles começaram a perseguição da igreja. E o pior de tudo, que não é os ímpios, considerados ímpios, mas os da própria igreja, vamos dizer assim, estavam perseguindo a verdadeira religião fundada por Jesus. Ou seja, lá no livro de João, capítulo 1, verso 11, diz assim: veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu no poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então veio para os seus não o receberam. Quem eram os seus? Eram os próprios judeus. Jesus veio para eles, e eles não receberam Jesus e não aceitaram de forma alguma que Jesus era o Cristo. Então ele veio, pregou o evangelho, morreu, foi crucificado, ressuscitou, e aí agora começa a igreja, através do apóstolo Paulo e Silas, aqui que nós vamos falar hoje, mas os discípulos, Filipe, Pedro, André, Tiago, enfim, todos eles começaram a igreja de Jesus. Mas hoje nós estamos falando sobre Paulo. Paulo e Silas foram presos, apanharam, porque pregaram o evangelho, e foram presos no tronco. Deus liberta eles através de um terremoto, salva o carcereiro, depois é levado perante as autoridades, ele se defende como um cidadão romano. Logo em seguida ele sai para pregar de novo. O interessante é que eles não se intimidaram. Não se intimidaram com a perseguição, com a prisão, com a surra que levaram. Entraram e foram para outra cidade. Foram expulsos da cidade. E aí foram para outra cidade. Olha a outra cidade. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando-se a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante autoridades, clamando: este que tem transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais apóstolos, após terem recebido deles uma fiança estipulada. É vergonhoso, a história de ter que dar fiança para ser solto, porque eles estavam pregando a palavra. Arrumaram lá uns homens maus, da malandragem, para que pudesse ir até lá e alvoroçasse e arrastassem Paulo e Silas. Mas quando chegaram lá, não encontraram eles. Levaram Jasão, o dono da casa, para ser... As acusações dele é a mesma que fizeram com Jesus, E quer ser rei, quer ser maior que todo mundo, quer tomar o lugar dele.
E isso é as acusações dele. Mas o que está escrito no livro de João, está escrito que veio para os seus e os seus não o receberam. São eles, os judeus, não receberam Jesus, portanto, viraram inimigo da cruz de Cristo. Que você tenha um ótimo dia. Pense nisso, avalie como está a sua vida espiritual e cresça no Evangelho através da palavra. Um bom dia, até amanhã.